Hoje eu vou te mostrar 6 evidências do porquê o cabo de guerra regulatório é uma das tendências para o ano de 2026 relacionadas a práticas ESG e sustentabilidade. Essa análise faz parte do guia Visão ESG 2026, que eu recomendo que você baixe, é gratuito, está disponível, coloquei aqui nos comentários e a gente traz uma visão completa de 8 tendências, todas elas com evidências, micro tendências, direcionamento, né? Quais são as principais falhas que as empresas estão cometendo, e hoje eu vou te falar das 6 principais evidências do cabo de guerra regulatório. O cabo de guerra regulatório, gente, não é de hoje, né? A gente tem visto esse movimento ganhar uma força e crescer já há alguns anos. E eu vou te trazer as 6 evidências principais que comprovam isso. Quando a gente olha para ele, a primeira evidência que eu gostaria de trazer é da resolução CVM 193. Ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários, aquela que trabalha, né, lida com as empresas de capital aberto do Brasil, gerou lá em 2023, ou seja, 3 anos atrás, uma regra para todas as empresas de capital aberto, nas quais elas precisariam seguir todas as questões relacionadas a informações financeiras relacionadas à sustentabilidade de acordo com a base, né, com o padrão internacional do ISSB, que é o International Sustainability Standards Board. Ou seja, isso muda o jogo de uma forma muito interessante, porque até o momento, até então, antes da CVM 193, as companhias de capital aberto, elas tinham responsabilidades relacionadas a emissões de gases de efeito estufa, a relatório de sustentabilidade, mas ainda não tinha o olhar financeiro propriamente dito, atrelado, né, conectado com contabilidade, demonstrações financeiras e coisas do tipo, para as questões de sustentabilidade, IFRS S1, e climáticas, IFRS S2. Essa obrigatoriedade não existia. Então agora o jogo muda. E por que é tão importante em 2026? Porque esse é o último ano onde a gente tem o padrão voluntário funcionando. Porque foi lançado em 2023, mas as empresas que estão precisando responder a isso, elas poderiam fazer isso de forma voluntária. No ano passado, 2025, apenas 2 empresas fizeram isso de forma voluntária: a Vale e a Renner. Agora, em 2026, já existe um compromisso, ainda não público, de que vão ter mais ou menos umas 15 a 16 empresas fazendo o seu relatório financeiro de informações de sustentabilidade. Agora, quando a gente olha para 2027, ano que vem, a gente vai ter obrigatoriedade total, a não ser que alguma coisa mude, o que é a nossa segunda evidência do cabo de guerra. Então, se de um lado a gente tem novas regulações, novos compromissos, né, legais para as empresas, a gente tem do outro lado o cabo de guerra das próprias empresas, principalmente das associações que defendem essas empresas, trazendo um olhar de, opa, peraí, vamos dar uma flexibilizada, me ajuda um pouquinho, porque desse jeito não vai dar. A gente está aqui com o post, né, do próprio site da Abrasca, e nele, você vê que o post ele é um pouquinho mais light, vamos chamar assim, né? A Abrasca propõe aperfeiçoamentos à Resolução 93 para fortalecer a adoção sustentável das normas IFRS S1 e S2. O que acontece atualmente? Grande parte das empresas não sabe o que fazer. Muitas delas ainda nem começaram a se preparar. Mas se em 2027 ela vai precisar fazer uma publicação, um relatório com informações vinculantes sobre tudo que impacta financeiramente seus aspectos de sustentabilidade e clima, ou seja, vai utilizar os dados de 2026 para isso, opa, gera uma preocupação grande aí. Então esse cabo de guerra regulatório está longe de acabar. O que a gente vê agora é a Abrasca propondo algumas flexibilizações para a CVM, e a gente só vai saber a resposta disso ao longo de 2026, se a CVM não flexibilizar. 2027 está aí, com muitas empresas muito provavelmente fazendo relatórios aquém do que deveriam. Mas pelo menos já vão ter mais exemplos, né? Como eu falei, são 15 previstos aí para saírem agora em 2026.
Quais são as outras evidências que a gente tem desse cabo de guerra regulatório, né? Se a gente for olhar para além do Brasil, vamos olhar para a União Europeia, que ao longo dos anos de 2024 e 2025 propôs uma série de novas legislações bem interessantes, né? Padrões, normas, orientações para empresas sustentáveis da União Europeia, como traz aqui o artigo do ESG Insights, e todas essas legislações estavam propondo coisas muito legais, muito interessantes e que foram um espelho, de certa forma, para algumas empresas aqui no Brasil, o que é bem legal. Para trazer algumas delas aqui, né? Então a gente teve a taxonomia da União Europeia para atividades sustentáveis, recentemente a gente teve a taxonomia brasileira, né, sustentável também, a gente teve a diretiva de devida diligência, né, de sustentabilidade corporativa, a famosa CSDDD, né, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que está aqui. A gente teve também a diretiva para os relatórios de sustentabilidade, que é o CSRD, e tudo isso com um escopo abrangente, assim, de pegar bastante empresa para, de fato, entrar nessa toada das legislações, e muitas delas já estavam se adequando. A gente percebeu também o EUDR, né, que é a Regulamentação de Produtos Livres de Desmatamento. Então, particularmente, a gente aqui no Sustentabilidade Agora trabalha com empresas exportadoras e elas precisam sim se preocupar, e muitas delas já têm feito uma série de ajustes, organizações e, obviamente, uma questão de compliance com essas leis, né? E a gente teve também as normas europeias para relatórios de sustentabilidade, que está muito vinculado ao CSRD, que é o ESRS, né, o European Sustainability Reporting Standards. E uma série de outras diretrizes também, não vou trazer todas aqui, esse artigo é muito legal, todos os artigos e evidências que eu estou trazendo aqui vão estar aqui no link, né, dos comentários, e a gente também vai trazer o link para download do Guia ESG 2026, se você quiser baixar e ver na íntegra todos os detalhes, micro tendências, detalhamento e por aí vai. Mas a gente poderia estar falando aqui, nossa, que maravilha, Rafael, a gente teve uma série de legislações europeias entrando. Sim, mas a gente volta para o cabo de guerra regulatório. Esse artigo aqui do Matos Filho traz exatamente o como a União Europeia tem simplificado as regras e fez isso agora no finzinho de 2025, né, para sustentabilidade, né? Então eles chamaram isso de pacote Omnibus 1 e basicamente esse pacote trouxe uma série de flexibilizações, reduziu demais o escopo, né, de quais empresas estariam respondendo a essas novas legislações, e isso tudo porque, mais uma vez, não existe um avanço sem um que eles chamam de backlash, né? Que eles chamam de uma certa reviravolta, vamos empurrar do lado de lá para que todas essas legislações não aconteçam exatamente como elas estão. Mais uma vez, isso é pressão regulatória, isso é pressão de associações, de organizações setoriais. Todo mundo, de certa forma, quando olha para uma nova legislação na qual a empresa vai precisar responder, ela chega a ter um cuidado, né? Porque, às vezes, isso vai gerar um certo investimento a mais. E, por mais que muitas dessas empresas tenham capacidade financeira para aportar essas novas mudanças, algumas dizem que não tem, e fica esse cabo de guerra regulatório que eu acho tão relevante para o nosso momento atual e para quem trabalha com sustentabilidade, uma questão de se analisar. Vou trazer mais 2 pontos aqui do Brasil. Um lá de 2022, mas começou a valer em 2024, 2025, para as empresas, né, do setor de seguros, então seguradoras de uma maneira geral, resseguradoras, enfim, entidades desse setor, né, que é a circular SUSEP número 666, é um nome, né, um número que é sugestivo, eu achei sempre engraçado quando eu li, mas que basicamente a Superintendência das Seguradoras, né, a SUSEP, ela trouxe uma série de responsabilidades que vão desde estudo de materialidade até um relatório de sustentabilidade, né, para as seguradoras, e todo o calendário de implementação já foi implementado, ou seja, né, a gente precisava ter todas as seguradoras, independentemente do seu porte, até o S4, né, vai de S1 a S4, implementando isso ao longo do ano de 2025, isso já aconteceu. Para 2026. Quem não fez vai precisar fazer, se não fizer vai ficar aí à disposição do escrutínio da SUSEP, né? Então é bem importante, traz um pouco desse olhar desse cabo de guerra, né, do que faz, como faz. Nesse caso especificamente, não teve, pelo menos não do meu conhecimento, uma retração, né? A circular, né, ela foi baixada, entrou em vigor,
e as empresas estão se adequando. E elas estão se adequando agora. 2026 vai ser o ano, né, onde essa tendência vai se consolidar de fato. E para fechar, trazer uma última análise, uma última evidência, né, desse jogo que puxa para cá e puxa para lá, que foi a flexibilização do licenciamento ambiental. É mais uma evidência. A gente tem aqui esse artigo da Infomoney que traz, né, como a Câmara aprovou a PL da devastação, como ela ficou conhecida, né, sobre protestos, sobre uma série de, obviamente, questões, mas a gente está falando de licenciamento ambiental, que, obviamente, é interessante e importante para o universo da sustentabilidade, né, principalmente quando a gente fala do pilar ambiental, e a gente está falando o como isso foi flexibilizado, gerando uma série de reclamações, problemas e análises, né, sobre a temática. Ou seja, quando a gente analisa e volta, né, para esse olhar do cabo de guerra regulatório, a gente tem diversas evidências que estão mostrando que 2026 vai reforçar o que já vem acontecendo nos últimos anos e vai ser, sim, a nossa primeira tendência. Se você gostou dessa análise, assina aqui o nosso canal do YouTube, né, para você acompanhar todos os novos vídeos. Eu vou fazer uma análise similar a essa para cada uma das 8 tendências. Isso vai sair, vai ficar pronto no mês de janeiro, mas se você estiver vendo no mês lá na frente, eu espero que ainda seja atual, que ajude e, enfim, leve você e a sua organização para um caminho mais sustentável. E cada uma, né, para falar para vocês do nosso guia, né, cada uma dessas tendências tem um detalhamento, que é um resumo do que essa tendência significa, por que 2026 está acelerando essa tendência, né? A gente traz uma série de micro tendências, as evidências que eu acabei de mostrar aqui para você e alguns erros comuns e direcionamento importante para a sua organização nessa tendência específica. Como eu falei, eu vou voltar nos próximos vídeos com uma análise similar para cada uma das 8 tendências que vão marcar o cenário de sustentabilidade ESG em 2026. Um grande abraço e até a próxima.